Eu acho que o Flamengo jogou o que ele sempre vem jogando, a questão é que hoje fez os gols, cara. E é muito do início ali, a gente tava até falando isso um pouco antes aqui no nosso bate-papo do pré-jogo, de que o Flamengo, que tem o costume de já no início da partida ter uma intensidade muito grande de criar oportunidades, até quando, né, se confirmou a entrada do Pedro já na escalação, de que se o Flamengo aproveitasse essas oportunidades, venceria tranquilamente. Foi o que aconteceu hoje. O time produziu, acho que produziu de maneira semelhante a muitas outras partidas, e que a gente pecou, né, não foi o caso de hoje, de não marcar os gols. E hoje a gente fez os gols. Né? Então, assim, eu até coloquei isso lá no meu Twitter, de que é isso que a gente quer ver do Flamengo, né? Um time que cria e que consegue converter essas oportunidades em gol. Então, acho que a grande diferença desse Flamengo para algumas das outras partidas em que a gente teve, e que às vezes até saiu com placar em branco, foi porque o Flamengo converteu, né, aquilo que produziu durante o jogo. E o Celso falou uma coisa interessante, que fizemos 4 e perdemos no mínimo os 4 claros. Teve aquela bola na trave do Arrascaeta, o gol claríssimo ali do Pedro que limpou todo mundo, aí teve outro do Arrascaeta. Cara, o placar, a grande verdade é essa. Eu tô ansioso para ver a repercussão na mídia paulista essa semana, Túlio, porque o placar foi uma grande mentira. O placar justo seria pelo menos 8-0 hoje. Provavelmente vão reclamar de alguma coisa, né? Vão buscar Pênalti, alguma coisa, né? Pra... É o pênalti, que é subjetivo. Pra não falar de fato o que foi a partida. E uma coisa interessante, até aproveitando esse comentário do Celso Carvalho, que é uma coisa também que eu apontei logo na volta do intervalo, é que dos 4 gols que o Flamengo fez, 3 foram com chutes de fora da área. Né? O do Arrascaeta, do Cebolinha, do Pedro, beleza. Você teve ali né, um erro de saída de bola do Hugo, mas ele poderia tentar dominar, né? Dar mais um toque na bola, o que já faria com que tanto o zagueiro do Corinthians como o próprio Hugo poderia se recompor ali no lance e dificultar a finalização em gol. Então, assim, cara, chuta. Você tem... Não precisa pisar dentro da grande ou da pequena área do adversário. Então, acho que essa foi uma grande diferença. A oportunidade abriu e a gente, nos 2 primeiros gols, tanto do Cebolinha como do Arrascaeta, com finalizações de fora da grande área, né? Como disse aí o Luiz, ou a Luz aí, é só chutar no gol. O Flamengo foi, chutou e o resultado tá aí, né? A torcida pedia isso há muito tempo, né, Túlio? E o time do Flamengo já tende a ser meio burocrático, gosta de dar toquinho. O Pedro mesmo, hoje, teve uma bola na cara que ele preferiu dar um toque de calcanhar, sabe lá pra quem, que ele nem viu quem era. Porque gosta do golaço, a cultura do golaço que existe no Flamengo. Não precisa, né, cara? Tem que ser objetivo, a torcida quer ver gol. Se é de letra, se é de calcanhar, se é de peito, como o Pedro já fez, tem que botar pra dentro, seja lá como for. É isso que a torcida quer ver. O Celso falou, o brabo do jogo hoje foram Rafa e Hugo, participaram dos 4 gols. Quem foi o brabo pra você? Coloca aqui no chat que a gente vai ler. O Matheus Profeta, Arrascaeta foi o melhor do jogo. A Arrasca foi a minha escolha, o Túlio escolheu o Pedro. Por quê, Túlio? Eu escolhi o Pedro porque acho que o Pedro, né, só o fato de ter ele ali iniciando a partida potencializa, né, o poderio ofensivo do Flamengo muito grande, e um Pedro muito um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Um Pedro que, né, participando da construção das jogadas, saindo da área, né, jogando de costa pro gol em algumas oportunidades. Mas assim, você elegeu o Arrascaeta, poderia ser o Arrascaeta, poderia ser De La Cruz, poderia ser o Wesley. Acho que não falta... O que não faltou hoje, né, é candidato pro brabo da partida, porque tinha que escolher um. Eu escolhi o Arrascaeta porque o Pedro fez mais gols, né? Fez 2, o Arrasca fez 1. Mas, cara, o que o Arrasca criou hoje, se movimentou, botou os outros na cara do gol. Hoje ele foi o maestro que a gente espera, né? Maestro rubro-negro. Tava ligado, pilhado. Eu acho que um grande problema do Arrascaeta é que ele se desliga às vezes, né? Mas hoje ele ficou os 90 minutos ligado. Então, jogou demais. O Arrascaeta, pra mim, hoje foi o cara do jogo. Vamos para as notas, Poeta Túlio? Bora. Nota do Rossi. A galera, você que tá acompanhando aqui no YouTube, coloca, depois você dá seu like, claro, aí você coloca sua nota aqui no chat pra gente pôr o nome e a nota, pra gente saber pra quem que você tá dando a nota, que às vezes tem um delay e tal. Nota do Rossi, 7,5 e 7,5.
Eu dei 7,5, Túlio, porque o Rossi não trabalhou, né? Muito. Não levou susto. Não trabalhou. Não. Não quer dizer que ele foi mal, né? É que... Cara, as notas são parecidas, eu tô ficando preocupado. Na verdade, você falou, tá me copiando, né? Tá copiando muito as notas do Simon. É o contrário, né? Pergunta pra produção quem mandou primeiro as notas. Porra, quem mandou primeiro? Eu não vi suas notas, então se eu mandei antes ou depois não vai fazer diferença nenhuma, né? Robertinha Flá falou que foi 8 pro Rossi, o Evilme 7,5. Próximo nome, Wesley, 8,5. O Evilme tá dando 8. Tanto eu quanto o Túlio demos 8,5. O Wesley fez uma das melhores partidas do ano, eu acho. Cara, chamou a responsabilidade, tanto defensivamente quanto no ataque também. Roubou várias bolas, criou várias situações. Para mim, o Wesley hoje foi um dos caras do jogo. Assim, jogou muita bola. E sabe o que é legal, Túlio? Que justamente contra o Matheus França, vulgo Mateuzinho, que não joga nada, que fala muito, que é ingrato. Aí o Wesley, o lateral direito, que joga 10 vezes mais que o Mateuzinho, foi lá e esfregou na cara dele hoje no jogo. Quem é mais jogador? Léo Ortiz e Léo Pereira, 8 pros dois. Foram bem, mas... Assim, eu acho que entra muito na situação do Rossi, né? Que... Né, mas participaram mais, né? Porque a bola chega mais neles do que no Rossi, né? Mas né, dentro do papel de fundamental ali, a função de defender, eu acho que eles pouco trabalharam, né? E foram muito bem, saíram de bola, qualidade gigantesca, né? Então, acho que o 8 tá bem casadinho. Ayrton Lucas, eu dei 8, você deu 7,5. Aí tu foi bem também, né? Foi. Errou algumas saídas de bola ali, até por isso que eu dei uma nota inferior à do Wesley, mas também fez uma segunda boa partida seguida do Ayrton Lucas, que vem crescendo, né? Não tá ainda, talvez, sendo aquele Ayrton Lucas que a gente espera, né? Mas vem crescendo jogo a jogo, muito melhor na partida de hoje. Né, cara? E tem que ganhar confiança com sequência, é isso, tá crescendo. Normal. Eu acho que tá normal. Ó, as notas da galera aqui, Aaron Flynn, 8 pro Wesley, Evilme, 8 pro Ortiz, o Marcos Santana, acho que todos merecem 10, Robertinho Flá, Pereira e Ortiz, 8,5, Zé Santiago falou, hoje o Flamengo foi verdadeiramente o Flamengo. É isso que a torcida quer ver, cara. E não é só pelo placar, de novo, o placar é mentiroso, não é pelo placar, é pela postura, né, Túlio? O Flamengo jogou como o Flamengo, é isso. Podia ter sido 1-0, poderia ter perdido todos os outros gols, mas ainda assim teria sido um banho de bola. Essa é a grande verdade. Eu acho que a grande questão aí, eu acho que entra muito na questão do ataque mesmo. Como eu disse, talvez o jogo contra a LDU, talvez um pouco ali no jogo contra o Vasco, acho que o Flamengo teve uma postura de não ter propriamente assim, um domínio com muita qualidade nessas partidas, mas pegar o empate que a gente teve com o Internacional. O Flamengo jogou diferente de hoje, talvez assim, pode ter criado um pouco menos de oportunidade, mas o Flamengo teve. Mas jogou com menos intensidade que hoje. Mas o Flamengo teve chance naquele jogo ali de terminar, por exemplo, com 2-0. Teve chance, verdade. O Flamengo foi muito melhor. E assim, mas hoje foi mais decisivo, né? A gente tá falando do Internacional, que é um time que eu não sei, assim, há uns exageros que eu vejo do Internacional que é colocado, parece até que é o, né, sei lá, né, que lá em cima, maravilhoso, papá, aquela coisa toda. Então eu acho que a grande diferença hoje é que o nosso time, eu falei até isso durante a transmissão, o Flamengo construiu, o Flamengo tinha a vantagem, né, assim, das ações na partida, e ele conseguia concluir as jogadas. Isso quer dizer o quê? Que o Flamengo quando o Flamengo iniciava uma jogada, não tinha aquela coisa de, o Gerson pega lá, aí segura, não chuta, toca, aí vai no gol. Não, o Flamengo tava concluindo, mesmo que, bateu na trave, foi fora e tal, mas o Flamengo tava concluindo as jogadas. E tava faltando isso, do Flamengo concluir as jogadas.